Glória a Deus. Queridos irmãos e a todos nesta noite, com muita alegria, eu desejo saudá-los com a doce e bendita paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Por favor, abra suas Bíblias comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Eu vou tirar que não vai ter condição. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículos de número 1. Depois leremos o capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Eu quero louvar a Deus pela vida, pela existência, pelo privilégio que Ele nos dá de servi-lo e de nesta noite estar aqui servindo a Jesus com vocês, lindos em Cristo Jesus, esse departamento, essa união de adolescentes convictos. Deus abençoe a cada um de vocês. Me emocionei quando eu vi vocês se apresentando, louvando a Deus. Deus muito abençoe vocês e conservem a vida de vocês em Cristo Jesus. Agradecendo também ao pastor presidente do campo, pastor Álvaro. Deus abençoe, representado na pessoa do pastor William, coordenador. Deus abençoe o diácono Marcondes, sua esposa, a irmã Meire. Deus abençoe o cooperador presbítero Fernando. Deus abençoe. Nós estamos aqui, como já foi dito, através do nosso irmão e amigo Salatiel. É um jovem de Deus, amigo, bem na verdade, é mais do que um amigo. Temos como um filho, tanto quanto a sua esposa, a nossa irmã Laninha, o seu filho rico, e agora que está chegando uma princesa, Estou sentindo a falta dele, talvez ele ainda não chegou do trabalho, devido à correria, Deus abençoe. Eu moro na cidade de Firminópolis, pastoreio ali faz 4 anos. Minha esposa, a irmã Josiane, temos 2 filhos, Laniel Caleb é o primogênito de 11 anos, e a Izzy Jáfia tem 3 anos de idade. Nós estamos ali servindo a Jesus e fazendo o que podemos e o que sabemos. Todos encontraram? Atos capítulo 1, versículo de número 1. Eu quero ler com vocês até o versículo de número 8, tudo bem? Eu vou ler na versão atualizada. Escrito está: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos seus apóstolos, escolhera, foi elevado às alturas. E estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, qual disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer os tempos ou a época em que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia
e Samaria e até os confins da terra. Capítulo 2, por favor, versículo de 1 ao 4, escrito está: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento, veemente e impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceu-lhes distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém, meus irmãos? Queridos jovens e adolescentes, eu quero pedir, por gentileza, que vocês não fechem as suas Bíblias. Sente-se, por favor, com as Bíblias abertas, por gentileza, tudo bem? Glória a Deus. Deus abençoe a vida dos meus companheiros, amigos, pastor, pregador, professor Moab, pastor e professor também da nossa escola teológica, pastor Alexandre. Deus abençoe, são os companheiros que me deu a honra e o privilégio de estar com eles nas suas presenças. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ouça-me, eu tenho de Deus uma palavra para todos nós. Amém? Eu quero conversar com vocês sobre as marcas do verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Por favor, repitam após mim: as marcas. Vocês estão com medo ou são tímidos mesmo? Vamos lá. As marcas do verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Você sabe o que é o batismo com o Espírito Santo? Você sabe qual é a finalidade do batismo com o Espírito Santo? Você sabe por que nós necessitamos de sermos batizados com Espírito Santo e com fogo? O batismo com o Espírito Santo, muito mais que uma doutrina, ele é uma experiência vivida, contemplada por todos os servos de Deus, pelo menos deve ser. O batismo com o Espírito Santo, ele é um assunto tão sério, que o ministério de Jesus iniciou-se ouvindo acerca do batismo com o Espírito Santo, e Jesus, após ter ressuscitado, ficou 40 dias falando acerca do batismo com Espírito Santo. Os últimos dias, horas, minutos de Jesus aqui na terra, com seus discípulos, ele estava conscientizando-os acerca do batismo com Espírito Santo. Observem, por favor, nós, como os apóstolos ou os discípulos de Jesus, podemos ter o Espírito Santo, como Paulo diz em Romanos capítulo 8, aquele que tem o Espírito de Cristo, e se não tem, o tal não é dele. Podemos ter em nós o Espírito Santo, como os discípulos tinham. João capítulo de número 20, a Bíblia diz que Jesus sopra nos seus discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. Podemos ter o selo do Espírito Santo, testificando que nós fomos salvos através do sangue de Jesus Cristo. Em Efésios capítulo de número 1, versículos de número 13 e 14,
O apóstolo Paulo diz que o selo do Espírito Santo é a garantia de que nós fomos comprados e pago à vista pelo sangue de Jesus. Podemos ser regenerados pelo Espírito Santo, sinônimo do novo nascimento. João capítulo de número 3, versículo 3 ao 5. Jesus fala para Nicodemos, príncipe de Israel, que era necessário que ele nascesse de novo da água e do Espírito. A palavra Espírito ali, o termo é ruach, dá a ideia de nascido do alto, nascido de cima. Regeneração é novo nascimento. Podemos ter o Espírito de Deus testificando com nosso espírito que somos filhos de Deus e que já não tem mais condenação sobre a nossa alma, como disse Paulo em Romanos capítulo 8, versículo de número 16, que o Espírito Santo testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso engloba a salvação. Sim, podemos ser salvos, regenerado, ter o selo do Espírito, ter o penhor do Espírito e não sermos batizados com Espírito Santo e com fogo. Ouça-me, a maior experiência depois da salvação para os crentes pentecostais é o batismo com Espírito Santo. Segundo disse o nosso doutor, que já dorme no Senhor, saudosa memória, pastor e doutor Antônio Gilberto, ele disse que nós na convenção recebemos vida de Deus. No batismo com o Espírito Santo recebemos poder de Deus. Para nós os pentecostais, o batismo com o Espírito Santo é muito mais que uma doutrina, é muito mais que um bojo de ensinamento compilado acerca da pessoa e da personalidade do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é recebermos a força, a capacitação do Deus Todo-Poderoso para entrarmos na sua dimensão espiritual e termos uma vida maiúscula, uma vida super cheia de Deus, para vivermos sempre, continuamente em novidade de vida. Sim, isto é o batismo com Espírito Santo. Ouça-me, por favor. Antes de lhes falar-lhes sobre a verdade ou as marcas do verdadeiro batismo com o Espírito Santo, eu preciso lhes dizer isso com muito tremor e temor de Deus. Eu quero pontuar algumas coisas que vocês precisam pensar nisso. Segundo o comentarista da Bíblia, Jonathan Trumps, ele nos dá no mínimo 8 evidências ou necessidade das quais nós precisamos ter depois do batismo com o Espírito Santo. Por gentileza, a primeira evidência que ele nos dá é: todos que são batizados com o Espírito Santo têm na sua vida uma terminologia profética e hinos espirituais ao nosso Deus. Quem recebeu o batismo com o Espírito Santo tem uma facilidade de receber o ministério profético através do Espírito Santo do Senhor e cantar hinos
momentos de adoração em cânticos espirituais. Eu quero que vocês entendam isso, por favor. Todos nós que somos espirituais, nós vivemos na dimensão espiritual, e quando nós estamos louvando a Deus, isso não é coisa natural, não é coisa simplesmente meramente humana, ou das técnicas que nós aprendemos. O Espírito de Deus nos impele, o Espírito de Deus nos impulsiona, em qualquer momento, em qualquer circunstância, termos uma vida de louvores, em adoração ao Deus Todo-Poderoso. Por isso, o apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 18: em tudo dai graça. A palavra ali é gratidão, reconhecimento que Deus está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz, após de ter apanhado publicamente, despido, com as costas deslaceradas, Paulo e Silas apanharam na praça pública, estavam no calabouço, soterrado na lama. Engraçado que Lucas diz que eles estavam no cárcere inferior. Segundo os arqueólogos, diz que na prisão em Filipe existia 3 andares, primeiro, segundo e terceiro. Paulo estava no terceiro, onde recebia toda a urina, toda a fezes, todo o lixo da prisão caía onde Paulo e Silas estavam, mas nem por isso eles murmuraram, eles xingaram, eles reclamaram. A Bíblia diz em Atos 16 e 25 que perto da meia-noite eles cantavam e oravam hinos em adoração ao Deus dos céus. Só quem é revestido do poder de Deus tem essa capacidade de louvar em qualquer circunstância. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando os momentos difíceis vêm, você reclama ou dá graça? Quando o pai não dá o que você quer, o que é que você diz? Quando não passou na prova, qual é a sua reação? Quando não deu certo aquilo que você planejou, o que é que você fala? Olha aqui para mim, por favor. Irmãos, escuta isso por gentileza. Quem é cheio do Espírito Santo não se entristece por coisas da terra. Vou dizer de novo: quem é cheio do Espírito Santo não se entristece por qualquer coisa da terra, porque se ganhar ou se perder, ele sabe que está na dimensão do Espírito de Deus. Então a primeira coisa que Donald Trump diz é que somos batizados, recebemos um benefício de sermos profético e de línguas espirituais. Ouça-me. A segunda colocação que Donald Trump diz é que todos que são cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, recebe uma maior sensibilidade para não pecar e não entristecer o Espírito de Deus. Por favor, diga comigo assim: uma maior sensibilidade para não pecar contra o Espírito de Deus. É engraçado que nós nos preocupamos. É engraçado que nós nos preocupamos em não magoar o namorado, a namorada, o paquera, o amigo, a colega. Nós temos preocupação em não dizer palavras ofensivas, em não termos atitudes desagradáveis, mas nós não nos preocupamos em entristecer o Espírito de Deus. Fazemos o que quisermos, vamos para onde quisermos e ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu acho que nós perdemos a sensibilidade que o Espírito Santo, ele não é uma força ativa. O Espírito Santo é uma pessoa.
em que ele se entristece. E vou mais, ele não só se entristece, como ele tem ciúme de nós. Ouça-me, Tiago capítulo 4, versículo 4, versículo 5, Tiago disse, escute isso por favor. Tiago disse: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que aqueles que amam o mundo, que é amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Portanto, quem se declarar amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Versículo 5, Tiago disse: oh, não sabeis vós que o Espírito que habita em vós tem ciúme de vós? Querido, se nós entendêssemos essa verdade, nós seríamos mais seletivos nas nossas amizades, seríamos mais seletivos aos ambientes que nós frequentamos. Tem lugares que o Espírito de Deus não entra com você, você entra sozinha, você entra sozinho. Tem lugar que o Espírito de Deus disse você não vai, e mesmo assim você vai. Cuidado, se nós somos batizados com o Espírito Santo, o Espírito de Deus fala conosco. O Espírito de Deus diz: não vá, aleluia. Eu quero que vocês entendam isso, queridos adolescentes, por favor, escute-me por gentileza. A amizade não é um sentimento. Olha aqui para mim. A amizade não é um sentimento. A amizade é um dom de Deus. É verdade que a amizade ela não é escolhida. A amizade é selecionada pelos céus. A pergunta é: a amizade que você está tendo, relacionamento com ela, tem lhe levado mais para perto de Deus ou mais para longe dele? Você tem amigos? Tem amiga? Ela está aqui? Ele está aqui? Como é o seu comportamento diante dele? Ele tem influenciado a sua vida diante de Deus ou não? Queridos, quando somos cheios do Espírito Santo, temos a sensibilidade de ouvirmos a voz do Espírito de Deus. Ouça-me. Temos a maior convicção de que Deus é a maior prioridade de nossas vidas. É engraçado que o tempo hoje, 1 hora é diamante, 1 minuto é ouro, 1 segundo é prata, e nós estamos desperdiçando tanto eles. Nós buscamos todas as outras coisas menos as prioridades. E quando vamos conversar com alguém, alguém diz assim: não tem um tempo. Ninguém tem tempo. Tempo se prioriza. Tempo se seleciona-se. A pergunta é: onde você está desfrutando o tempo que Deus lhe deu? O que você está fazendo com ele? Ou você acha que você vai ficar eternamente nessa maresia? Por isso que a Bíblia nos diz, o sábio Salomão nos disse: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, os anos dos quais venha dizer: não tenho nele nenhum contentamento. Você sabe o que significa a palavra lembrar? A palavra lembrar no hebraico é dedique-se ao máximo que você puder, para quando chegar na velhice não se arrepender da juventude que você viveu. Horrenda coisa é alguém olhar para o passado no retrovisor da vida e se arrepender do que não deveria ter feito. Hoje é um dia em que nós devemos sair daqui cheio de Deus, com a convicção que precisamos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos.
Paulo disse em Efésios capítulo 5, versículo 16, Paulo disse: remido o tempo, porque os dias são maus. A palavra remir ali, querido, o texto é comprar, é adquirir com preço, é ter com valor, com valorização. Ouça-me, se você não valoriza o tempo que Deus está lhe dando hoje, um dia você vai ficar desvalorizado nesse tempo. Vou dizer de novo, se você não valoriza o tempo que Deus está lhe dando hoje, um dia você vai ficar desvalorizado nesse tempo que você tem. Agora ouça-me, observando essas questões, não é necessário, queridos irmãos, ouça-me, termos uma vida de oração. Vou dizer de novo, não é necessário termos uma vida de oração, de leitura da palavra e de jejum para dizermos que somos espirituais. Nós não oramos, não jejuamos, não lemos Bíblia para termos uma vida espiritual. Nós só oramos, só jejuamos e só lemos Bíblia se formos espirituais. Subentende-se que se você não ora, se você não lê e se você não jejua, você não é espiritual. A pergunta é: você ora? Você jejua? Você lê Bíblia? Se você não faz isso, eu tenho uma notícia péssima para lhe dizer: você ainda não é espiritual. Porque leitura, jejum, oração não é coisa da terra, é coisa dos céus. E só tem apetite das coisas dos céus quem é espiritual. Você conhece alguém que só ora quando quer passar na prova? Quando está perto de reprovar e sabe que não foi bem o ano todo e vai pedir ajuda aos universitários? O Espírito de Deus não vai fazer isso com você, não, porque Ele não barganha com o pecado. A responsabilidade é sua o ano todo. Você teve comida, veste, roupa lavada e não se dedicou porque não quis. Amém ou não amém? Vamos lá. Mas o que é de fato, de verdade, o batismo com o Espírito Santo? O que é o batismo com o Espírito Santo? Em primeiro lugar, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa do Pai. Versículo de número 4, Jesus disse em Atos capítulo 1, olha o que Jesus disse: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. O batismo com o Espírito Santo, ele é uma promessa de Deus, confirmada e ratificada por Jesus. Desde o Antigo Testamento, Deus vem prometendo o derramamento do seu Espírito sobre o seu povo. Joel, cognominado como profeta pentecostal, no capítulo de número 2, versículo de número 28, ele disse que há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, sobre todos os vossos filhos e vossas filhas, e eles profetizarão, e os vossos jovens sonharão, e os vossos velhos terão visões. O desejo de Deus, o querer de Deus é que todos os seus servos sejam cheios e batizados com Espírito Santo e com fogo. Sim, o Pai prometeu, mas quem batiza é Jesus.
Deus. Jesus, Ele é o batizador com o Espírito Santo e com fogo. João Batista, no capítulo de número 3 do Evangelho segundo Mateus, versículo de número 11, João disse: eu vos batizo para o arrependimento de pecado, mas vem um que eu não sou digno de me agachar e de desatar suas alparcas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com o Espírito Santo, queridos irmãos, não é garantia de salvação. O batismo com o Espírito Santo não é garantia de um novo nascimento. Mas impossível alguém não salvo, alguém que não nasceu de novo, ser batizado com o Espírito Santo. A garantia de eu ser batizado com o Espírito Santo não me dá a chancela de viver como eu bem quero. A garantia do batismo com o Espírito Santo me dá maior conscientização de ser submisso à autoridade de Deus na pessoa de Jesus Cristo, para honrar o seu senhorio. Subentende-se, pois, que o Espírito de Deus, através de Jesus Cristo, Ele não me batiza porque eu sou santo. Ele não me batiza simplesmente porque eu orei. Eu tenho que ser santo, eu tenho que orar, mas isso não me dá a garantia de eu ser batizado. Mas então o que é? É porque é uma promessa de Deus. Por mais que você ore, por mais que você jejuie, por mais que você tenha uma vida consagrada, mas o batismo com o Espírito Santo é uma promessa de Deus, já está estabelecida, é para todos os filhos de Deus. As portas já estão abertas, os céus já estão escancarados, e a Bíblia diz que Deus, Ele não mente para cumprir as suas promessas. Então hoje Jesus quer lhe batizar, porque é uma promessa de Deus. Só uma pergunta: quem tem vontade de ser batizado com o Espírito Santo? Segura, quem tem vontade, por favor. Quem não é batizado com o Espírito Santo e quem tem vontade, levanta as mãos. Você tem vontade de ser batizado com o Espírito Santo? Você tem? Sabe quem deseja mais do que você? Sabe quem tem vontade mais do que você? Deus. Deus deseja que você seja batizado mais do que você. Por quê? Porque é uma promessa da sua palavra. E eu tenho certeza que Jesus vai batizar hoje, não porque eu estou pregando, não porque eu estou dizendo, mas porque é uma promessa de Deus. É uma promessa de Deus. Ouça-me, por favor, repita após mim. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa de Deus. Guarda isso. Segundo lugar, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento do alto. O batismo com o Espírito Santo é Lucas capítulo de número 24, versículo 49, Jesus disse assim: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vamos lá, diga comigo: até que do alto sejais revestido de poder. Guarda isso, por favor. No Éden ficamos nu, no Calvário fomos vestidos, no Pentecoste fomos revestidos. O termo revestimento é vestir duas vezes, como eu já disse.
O batismo com o Espírito Santo não é receber o Espírito Santo, já temos o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é receber o dobro do poder de Deus em nossas vidas. É mais ou menos assim, é pegar alguém que está vestido e colocar uma veste sobre ele, é você ser cobrido de novo. A Bíblia chama isso de tonalidade de poder, capacitação de Deus, revestimento dos céus, dominado pelo Espírito de Deus. Agora ouça-me, ouça-me. Quando Jesus disse para os discípulos: sereis revestidos, sereis, isso era uma linguagem conhecida entre eles. Por quê? Eles conheciam a terminologia revestimento. Essa palavra revestimento, ela vem do Êxodo 25, 26 e 27. Ela só aparece naquela terminologia que fala do revestimento de ouro das peças do tabernáculo. Ouça-me, Deus mandou tirar a madeira de acácia, polir ela e revestir todos os utensílios do tabernáculo de ouro. Ora, porque Deus mandou revestir a madeira de ouro para construir o tabernáculo? Por que não construiu o tabernáculo simplesmente com ouro? Por que não construiu o tabernáculo simplesmente com prata? Mas teve que tirar a madeira e revestir ela de ouro. Interessante, não é? A madeira representa a nossa natureza pecaminosa, representa a nossa natureza humana, da terra, do chão, que foi tirada, e quando ela foi arrancada em Cristo, nós encontramos vida. Agora Cristo, para nos utilizar, Ele precisa nos revestir do seu poder. Ouça-me, a madeira saiu do chão. Se ela não tiver um revestimento, ela não conseguirá atravessar o deserto escaldante de dia e o deserto frio à noite. O sol queimaria a madeira e ela apodreceria. À noite, a geada deixava a madeira inchada e iria perder a sua performance. Jesus está dizendo para os seus discípulos: vocês só conseguirão vencer na vida se tiver cheio, revestido do Espírito de Deus. O sol não lhe danificará, a frieza da noite não lhe deixará deformado, porque o revestimento lhe protegerá. Escute isso. Existem algumas razões pelas quais deveriam estar revestidas as madeiras dos utensílios. Primeira, resistência. Vamos lá. A madeira do tabernáculo deveria ser revestida por causa de quê? Resistência. Vamos lá, diga comigo: resistência. Ninguém consegue resistir à pressão do mundo e às tentações do diabo se não tiver cheio do Espírito de Deus. Somos fracos de verdade, somos tendenciosos a pecar, isso é fato. A nossa natureza inclina-se para a carne, mas Paulo diz em Gálatas capítulo 4, versículo 24: se temos o Espírito de Deus, nele andemos. Quem tem o Espírito de Deus, não vou dizer que não peca, mas tem uma grande possibilidade de resistir à tentação do diabo. Quem
Quem é cheio do Espírito de Deus não sente prazer nos prazeres carnais e mundanos, porque a graça do Espírito de Deus preenche o vazio que ele sente das coisas. Se você quer ser um adolescente vitorioso, se você quer ser uma jovem vitoriosa, você precisa ser revestida desse poder. Aleluias. Ouça-me. Lucas capítulo de número 1, versículo de número 1, a Bíblia diz assim, ó: Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Por favor, eu quero que você diga isso. Jesus, todo mundo, Jesus, cheio, foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Porque o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Por quê? Porque Jesus estava cheio do Espírito Santo. Pastor William, Deus não dá experiências profundas a adolescentes que não é cheio do Espírito Santo. Deus não dá experiências grandiosas quem não conhece o poder do Espírito Santo. Queridos irmãos, quem é cheio do Espírito Santo, ele é resistente, ele não tutubia, ele não vacila por qualquer coisa. Ele não é como uma roda gigante, e hoje estou crente, amanhã estou mais ou menos, amanhã estou quase desviado, de maneira nenhuma. Quem é revestido do Espírito Santo, ele é como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. Vem a tentação da carne, vem a luta da esquerda, vem o diabo da direita, mas ele crê naquele que lhe revestiu, e é maior do que o que está lá fora. Aleluia. Se você não é forte na presença de Deus, é porque você não é cheio do seu Espírito. Eu queria que projetasse para mim, por favor. Eu já vou encerrar. Romanos capítulo 12, por gentileza. Romanos 12. Vamos lá. Por favor. Projeta para mim. Pode ser? Cadê? Romanos 12. Vamos ler? Romanos 12, versículo de número 11. Por favor. Acharam? Acharam? Romanos 12, versículo 11. Sim. Todo mundo após mim. Não sejais vagarosos no cuidado. Vamos lá. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Todo mundo, fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Pergunta para o teu irmão aí, pergunta para ele: você sabe o que é fervor? Você sabe o que é ser fervoroso? Você sabe o que significa ser fervente? Olha aqui para mim. A palavra fervoroso é isso aqui, ó. Pegar água dentro de uma vasilha e colocar no fogo. Quando você coloca a água no fogo, ela começa logo a esquentar, a borbulhar? Sim. Ela passa um tempo, sim ou não? E depois que o recipiente começa a esquentar, a água começa a borbulhar, sim ou não? E quando ela começa a borbulhar, ela continua borbulhando, sim ou não? E ela vai continuar fervendo, sim ou não? Mas se eu tirar ela do fogo por um período e não colocar ela mais no fogo, o que é que vai acontecer? Ela vai esfriar e vai parar de borbulhar. Olha aqui para mim. Ser cheio do Espírito Santo é isso aqui. É permanecer sempre no fogo. No fogo. Não tem crise para
para ele, pastor William. Inverno, verão, outono e primavera, ele está do mesmo jeito. Ele não muda a sintonia, ele não muda a estação. Por quê? Porque ele está revestido de fogo, ele está fervendo, borbulhando. Aleluia! Por quê? Ele está no fogo, no fogo, no fogo. Aleluia! Isso é revestir de poder de Deus. Por gentileza, por favor. Você já sentiu aquele desejo de orar? Já sentiu? Aquela vontade de orar, e você dobra o joelho e chora, sim ou não? Aí depois você se levanta, enxuga as lágrimas. Aí no outro dia não está nem vontade mais. É ou não é? Tem nem aquele prazer mais, sim ou não? Aí onde é que está? O fogo não pode se apagar. A continuidade do desafio é manter o fogo aceso. Aí vem tentação para mim tirar o foco, para o fogo esfriar. Mas se o fogo esfriar, a água para de borbulhar. E quando a água se torna fria, ela perde o seu valor na obra de Deus. Deus não aceita ninguém frio na sua obra. Vou dizer de novo: Deus não aceita ninguém frio na sua obra. Por quê? Porque o seu espírito é um espírito de fogo. É um espírito de poder. Queridos adolescentes, eu vou encerrar minha participação, mas eu preciso dizer isso aqui para vocês. O batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento de poder. Ele é uma capacitação do céu. Ele é um batismo de purificação. Sobretudo, o batismo com o Espírito Santo é um derramamento de poder. Diga comigo assim: o batismo com o Espírito Santo é um derramamento de poder. Não se preocupe não, eu sei que Deus está aqui. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 1, por favor. Atos capítulo 1. Versículo de número 8, por favor. Achou aí? Sim? Vamos lá, todo mundo. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Pega essa palavra, poder. Vamos lá? Vamos lá, poder, vamos lá? Testemunha. Mas recebereis poder. Testemunha. Olha aqui para mim. Jesus não nos batiza para nós darmos testemunho. Não está escrito: recebereis poder e dareis testemunho, e falarei testemunho. Recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. Não é testemunho. O que é testemunho? Pronunciar aquilo que você vivenciou, aquilo que aconteceu. Mas o que é testemunha? Testemunha é você ser aquilo que você está falando. Testemunha é você publicar aquilo que você é. Ouça-me, a palavra poder aqui tem duas vertentes. Primeiro, dunamis. Segunda, exousia. Ouça-me, dunamis fala de locomoção, interatividade,
continuidade. Jesus estava dizendo: vocês irão receber poder e irão sair divulgando o meu nome com tanta eficácia que as portas do inferno não prevalecerão contra a vossa vida. Agora, eusousia é domínio, é controle, é reino. Jesus estava dizendo: aonde a minha igreja estiver pregando o evangelho de poder, as portas do inferno soltarão todas as almas e o meu reino será implantado naquele lugar. Isso é domínio. Porém, Jesus disse que nós seríamos testemunhas. Nós seríamos, a palavra testemunha aqui do grego, guarda isso por favor, que eu já vou encerrar. A palavra testemunha do grego aqui é mártis. Mártis, aquele que dá a vida por esta causa. Ouça-me, Jesus estava dizendo: vocês irão receber tanto poder, vocês ficarão tão cheios de Deus, que não temerão nem a morte. Nem a morte farão medo a vocês. Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Crente cheio de Deus não procura a morte e nem procura se suicidar. Porém, ele não tem medo da morte. O medo da morte é sinônimo de que não temos o Deus da vida. Quem tem o Cristo que venceu a morte não teme a morte, nem o inferno, nem o demônio, porque o Espírito da vida reina na sua alma. Ouça-me, Marte é aquele que não negocia, aquele que não renuncia por causa desse poder. Eu vou encerrar com a reflexão. Fica de pé comigo, por favor. Ouça-me. Quando nós recebemos esse poder, irmãos, nós perdemos o medo de qualquer coisa que seja. Não nos fará medo, porque esse poder é superior a qualquer medo da terra. Eu li uma vez que um adolescente de 12 a 14 anos de idade, na China, precisamente na China Vermelha, num país anticristão, um país que não admirava e nem respeitava a Cristo, e era crime pregar Jesus lá naquele lugar. Foi um casal de missionário e ele tinha um filho de 13 anos. Fazia um culto no subterrâneo da igreja, da casa, e o filho dele ganhou um adolescente chinês para Jesus no colégio e disse: vamos lá em casa. Chegando em casa, na reunião, Jesus batizou o adolescente chinês com o Espírito Santo. E ele começou a falar em línguas estranhas. E ele não se conteve. Saiu das ruas pregando Jesus, anunciando Jesus. O guarda parou ele e disse: se você falar desse Jesus de novo, vamos arrancar a tua língua e queremos ver o que é que tu vai falar depois. Passa 2 dias, o adolescente cheio do Espírito Santo está na praça pública pregando Jesus para todos quantos estavam passando, para todos quantos estavam ouvindo. Ele estava pregando Jesus. O guarda enfurecido, mais outro colega dele, pegou esse menininho, jogou no porta-mala do carro e levou para a delegacia. Chegou lá, mostrou o delegado e disse: esse adolescente estava falando de um tal de Jesus que morreu e ressuscitou e que dá vida a todos aqueles que nele crê. Começaram a zombar do adolescente, escarnecer dele, e disse assim: ó, te daremos mais uma chance.
Se você voltar a falar desse Jesus, arrancaremos a sua língua. 3 dias depois, o adolescente estava no mesmo lugar. No mesmo lugar, falando da mesma pessoa, porque estava cheio do mesmo espírito. Os guardas levaram ele, sentaram ele no balcão, abriram a boca dele forçado, pegaram um alicate pontiaguda, arrancaram a língua dele em ponto cru e soltaram o adolescente. Ele começou a tremer, banhando o assoalho de sangue, as mãos carregadas de sangue. E os policiais diziam: fala de Jesus agora que queremos ouvir. Fala de Jesus agora que queremos ouvir. E o adolescente, empalidecendo, se perdendo a vida, se escora numa parede e começa a manusear com a mão. E de repente para, cai e se afoga no seu próprio sangue e morre. E os policiais olhando para ele, para o corpo dele, e disse: cadê o Jesus dele agora? Quando tira o olho do corpo do adolescente e olha para a parede, o adolescente com as mãos banhadas de sangue, em vida ainda, escreveu na parede embranquecida: vocês conseguiram arrancar a minha língua, mas não conseguiram arrancar Jesus do meu coração. Vocês conseguiram tirar a minha língua, mas não tiraram a convicção da minha salvação. Segundo o relato histórico diz que o delegado caiu em pranto com toda a sua comitiva e confessaram que Jesus Cristo é o Senhor que salva, perdoa e batiza com Espírito Santo e com fogo. Queridos adolescentes, Jesus quer batizar vocês hoje aqui. Ouça-me. Ouça-me. Spurgeon pregava em Chicago. Ouça isso. Ouça isso. Spurgeon pregava em Chicago, numa capelazinha. E ele disse naquela noite: o mundo ainda está para ver um homem cheio do Espírito de Deus. O mundo nunca viu o que Deus pode fazer na vida de um homem cheio do Espírito de Deus. No último banco da igreja, levanta um adolescente de 16 anos, gordinho, rechonchudo, com cabelo mais ou menos grisalho, caracolado, levanta as mãos e diz: eu quero ser esse homem cheio do Espírito de Deus. Spurgeon chama ele, vem à frente, e ele vai, dobra os joelhos. Spurgeon ora por ele. 100 anos depois, os anais históricos registram que naquela noite em Chicago, aceitando a Jesus, um adolescente por nome de Dwayne Neely Moody, um homem que antes de morrer ganhou para Jesus mais de 1 milhão de almas, porque ele era cheio do Espírito de Deus. Para acontecer um batismo, tem que ter no mínimo 3 elementos. Quantos? O batizador, o candidato ao batismo e o elemento que vai ser emergido para ser batizado. Sim ou não? Vamos lá. Será que aqui tem esses 3 elementos? Será que aqui tem esses 3 elementos? Quem é o batizador?
Jesus, quem é o batizador? Batizado em quem? No Espírito Santo. Batizado em quem? Vamos lá. Jesus é o batizador, batizado no Espírito Santo. E quem é o candidato a ser batizado? Quem é o candidato a ser batizado? A Bíblia diz que Deus só dá água a quem tem sede. Jesus disse: quem tiver sede, venha a mim e beba. Isaías disse: derramarei água sobre os sedentos, rio sobre a terra seca. Minha jovem, minha adolescente, olha aqui para mim. Se você quer revolucionar, colocar esse estado de cabeça para baixo, você não fará isso com as suas forças, você não fará isso com a sua capacidade, você fará isso com o Espírito de Deus. E se tem uma coisa que o Espírito de Deus quer fazer hoje aqui, é em nos enchermos com seu poder. Ouça-me,